tarde a todas e a todos. O nosso Intercidades vai iniciar viagem. Hoje rumamos até ao alto da Serra de Sintra, até à cidade do Porto. Vamos passar por Lisboa, Coimbra, Maia. Vamos mostrar-lhe um dos palácios mais emblemáticos do país, projetos inovadores. Vamos também dizer-lhe como vai andar o tempo do nosso Portugal para o resto da semana. Vamos falar de teatro, de música e muito mais. Fique connosco porque o Intercidades vai arrancar. A minha primeira convidada é cantautora, compositora, guitarrista, distingue-se pela escrita autobiográfica e abordagem musical que cruza pop, contemporâneo, jazz, eletrónica e referências da música tradicional portuguesa. Vamos ficar a conhecer a Picas. Vamos ouvir primeiro um bocadinho da sua música e depois vamos entrevistá-la, porque nós aqui no Intercidades gostamos sempre de saber quem é que anda a fazer coisas giras na nova geração. Vamos ver. Tantas caras, tantas ruas, são todas estranhas, só procuro uma. É meia-noite, sem notícias tuas. Eu sei que disse para te ires embora, usei as palavras que mais te magoam. Queria magoar-te de volta. Afastar-me, mas o que sinto não vai mudar. É como um vício. Agarra-me em silêncio e diz que me perdoas. Eu estou a tentar ser melhor pessoa. Ergo as minhas armas. Se estou insegura, se estou insegura, se estou insegura. Pedi desculpa, mas não me arrependo. Só me arrependo da demora. Pode não ser amor para sempre, mas és quem eu quero agora. Pedi desculpa, mas não me arrependo. Não chegou a nossa hora. Pode não ser amor para sempre, mas és quem eu quero agora. És quem eu quero agora. És quem eu quero agora. E há poucas coisas aqui no Intercidades que nos animem mais do que começar a semana com talento no feminino de uma pessoa ainda muito nova e com já tantas coisas engraçadas a acontecer, que é Picas. Mas eu antes que Picas, olha, já bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Para mim é que é bom começar a semana assim. Não. Em ótima companhia. Diz-me só uma coisa, primeiro, para começar, Picas porquê? Toda a gente deve perguntar isto, mas é um petit nome que te deram quando eras pequenina ou foste tu que usaste? Sim, é uma alcunha desde criança, que é o que em casa me chamam, na minha família. Já havia várias Marias e depois para mim acabou por ficar essa alcunha. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e Picas é tipo diminutivo de pequena. Oh, Sim. é muito fofo, é muito fofo. Olha, tu és cantautora, no sentido em que és a autora das tuas canções, que acho bom, compositora, guitarrista, és natural do Porto, mas não tens já pronúncia nenhuma. Eu vim para cá muito eu adoro pronúncias. Eu também adoro, eu adoro o Porto e Certo. sinto-me super portuense sempre, na minha gênese.
Mas já estou cá desde pequenina porque os meus pais vieram para cá trabalhar. Pois. Mas passo lá muito, muito tempo porque a minha família, grande parte da minha família, É do vive no Porto, sim. E vive ao Porto. Olha, como é que começa esta tua aventura na música? Antes de irmos a este teu álbum de estreia, que este mês de maio vai ser importante. Vai, sim. É o Muito primeiro importante. álbum. O teu primeiro álbum, é lindo. Mas como é que começa esta aventura? Conta-me lá. Eu sempre amei música, mas ao contrário de alguns colegas meus que eu conheço nesta área, que, por exemplo, que na família têm algumas referências de pessoas que já fazem música, pais músicos ou tios nada. músicos, eu não tinha nada. Tipo, na minha família ninguém fazia música, eu não tinha referências de pessoas que eram músicos. Não, Giro, isso era mesmo teu, então. Sim, e eu acho que então é mais difícil nós acreditarmos que é possível quando não temos nenhuma referência próxima. Percebo muito bem. Então, para mim, nunca pensei que fosse um caminho que fosse possível, porque era uma coisa tão distante. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, o bichinho pela música começou-se a tornar tão grande que quase não o conseguia ignorar dentro de mim. Mas quando eras pequenina, aquele género que andavas sempre a cantar, tinhas curiosidade por música, por ouvir música diferente, foi aí que começaste a perceber? Sim. Tinha imensa curiosidade para ouvir, pegava nos discos dos meus pais e ouvia, Pois. apesar de eles não serem músicos, têm muito bom gosto musical os dois. Então é por aí, então, se calhar Sim. já te deram uma belíssima ajuda só com essa influência, não é? Sim, é verdade. A minha mãe adora David Bowie, o meu Pronto. Tu pai... também podia ser a minha melhor amiga. Sabes que Então, tenho aqui uma tatuagem tenho que do vos Modern apresentar. Love. Ai, que incrível. Não, a minha mãe é o artista favorito Eu dela. também. E o meu pai também sempre ouviu música muito boa em casa. E o meu irmão era a única pessoa que tinha assim um bocadinho de contacto com música, porque ele, quando estava na faculdade, andava na tuna. Ah, ok. E eu comecei a pegar na guitarra dele para experimentar tocar assim uns acordes, mas foi sempre já a querer escrever as minhas próprias músicas, porque basicamente eu aprendi assim aqueles acordes mais básicos e começava logo. Ou seja, também já havia uma grande vontade de escrever, não é? E gostavas de escrever e provavelmente de ler também, porque as coisas vêm associadas. Sim. Para mim, eu sempre amei música, mas eu acho que queria fazer música porque eu queria Dizer escrever coisas. as minhas histórias e dizer coisas, sim. Tão bom. Porque eu sempre fui, desde criança, era aquela criança que tinha um diário e gostava de escrever as minhas coisinhas, sempre adorei escrever. Agora é as redes sociais, os diários, não é? Mas era tão bom. Eu também tinha um Mas diário. ainda tenho, ainda tenho. Tens? Diário, ainda Depois uso. faz um journaling, não é? Tipo, eu tinha um diário até que tinha um cadeado e tudo, e uma chave. E depois eu trancava aquilo toda a gente. Eu acho que era tão bonito fazer. É um exercício muito bom, não é? Para uma criança escrever o seu dia, escrever aquilo que sente. Eu também fazia isso e a minha irmã depois às vezes ia lá ver o Todos os o irmãos diário. faziam isso. Uma Mas vez escrevia ali, escrevi li tudo. Escrevia lá assim, Eu não, eu fazia Francisca. pior. Eu escrevia. João, que é o meu irmão gêmeo, se vieres ler o meu diário, depois tinha lá umas asneiras, que era para ele ficar. Que é para saber, já estava logo ali o aviso. Pronto. Exato. Olha, mas depois isto torna-se sério, não é? Porque tu estudas, tu vais estudar para esta área. Sim, eu depois, como eu adorava escrever e não pensava que poderia fazer música da minha vida, eu fui estudar comunicação, com especialização em cinema. Mas ao mesmo tempo que estava neste curso, lá Aqui está, já estavas em Lisboa. já estava em Lisboa. A vontade era tão grande de fazer música que eu ao mesmo tempo inscrevi-me no Hot Club de Portugal e é uma comecei a grande estudar escola. as duas coisas paralelamente. Bem, sempre a fazer ali as duas. Conseguiste acabar as duas? Consegui acabar as duas. Muito bem. Consegui Muito bem. acabar as duas. E é por isso que tu vais ser, não tenho dúvidas nenhumas que vais vingar na música, mas ainda assim estás à hora de almoço, como há pouco me dizias, que eu achei muito querido. Foste comprar o teu outfit para vir aqui à televisão. Porque tu também trabalhas, não é? Sim. Tem que ter sempre um plano B. Neste caso, neste momento, sim, eu sou copy, ou seja, está sempre ligada à escrita. E pronto, eu acho que a criatividade também é uma coisa que se alimenta de um lado Então não é? e do outro. Isso só te dignifica, é maravilhoso. Podes, por enquanto, fazer as duas coisas. Depois correr muito bem, já se percebeu que a tua paixão é a música, não é? Sim, a minha paixão Correr é muito mesmo bem, a música. ficas só com a música, não é? Mas, A minha paixão, no fundo, é a escrita, com a música em primeiro lugar sempre. Mas, no mais do fundo, que cantar, hum, é porque tu cantas muito bem. eu adoro cantar, mas eu acho que É escrever. aquilo que eu sinto como o meu propósito é a escrita. Portanto, até te estás a imaginar, se calhar daqui a uns tempos também, ou não sei se já aconteceu, a escrever para outros cantores? Já escrevi para alguns outros artistas, sim. É algo que tenho explorado mais agora. Por acaso, agora, recentemente, até escrevi um dos temas que está no álbum do Tiago Nacarato, Boa. que se chama Novelo.
E gostava de explorar mais essa faceta também, sim. Isso é uma sensação, eu acho que é uma sensação muito bonita. Nós escrevemos, para nós é lindo, mas para outra pessoa também é uma coisa de uma grande generosidade. É trabalho, eu sei, mas é bonito, porque tens que, de certa forma, perceber também a outra pessoa, para quem é que tu estás a escrever, não é? Sim, Como é que sem é a carreira dúvida, dessa e pessoa? eu acho que é muito gratificante quando é um artista que nós admiramos Claro. também. E às vezes também nos permite escrever um outro estilo que se calhar nós não iríamos interpretar Perfeito. e Entrar quase sair numa um bocado da personagem. nossa bolha e escrever algo diferente. Olha, então, vamos ter o lançamento do teu álbum, Vendavais, está marcado para o dia 15 de maio, está Dia quase, 15 de maio. 2026, agora, este ano. Exatamente, esta semana. E como é que tu descreves este álbum? Como é que tu gostavas, eu não sei se esta pergunta, como é que tu gostava que as pessoas o entendessem, não, porque eu acho que a música, quando é boa, cada pessoa deve apropriar-se dela e interpretá-la da maneira que quiser, mas que histórias é que tu procuraste contar neste primeiro álbum? Já que gostas tanto de escrita? Sim. Neste álbum, o álbum chama-se Vendavais. E eu escolhi este nome por causa de uma canção, um single do álbum que se chama Amor e Guerra. E há uma frase em que eu digo: moram em mim vendavais. E eu acho que, daquilo que eu sinto, a Casa dos 20 acaba por também ser bastante ventosa, é um Então não é bocado tão bom. turbulenta. Quem não tiver vendavais nos 20 Quem não anos, tiver vendavais, alguma coisa se passa. É verdade. E então eu acho que fala muito sobre estas crises existenciais, sobre estas dúvidas, sobre nos encontrarmos, e também fala muito disso no lado feminino. Certo. Encontrarmos. Pronto. Neste caso em específico, também fala sobre o que é eu, enquanto artista, posicionar-me nesta indústria da música, eu, enquanto artista mulher. Tanto que eu tenho uma canção que se chama Popstar no álbum, que fala sobre essa temática, sobre alguns desafios que eu encontrei ao longo deste percurso até lançar o meu primeiro álbum. E olha que agora, isto parece conversa de velha, mas é verdade, agora as coisas já estão muito mais facilitadas para as mulheres, não é? É verdade. Até porque eu acho que nunca tivemos um panorama musical com tantas mulheres cabeça de cartaz. Finalmente, não é? Finalmente. Não quer dizer que o percurso não seja difícil ainda, não é? Há sempre ainda barreiras a derrubar, Certo. não é? No sentido em que isso é verdade, mas às vezes também há um bocado de caixinhas de encaixar as Certo. mulheres artistas. Sim. E então esta canção fala um bocado sobre eu não querer estar em nenhuma dessas caixas. Certo. E é verdade que há muita coisa que já melhorou e eu acredito nisso, mas também há muitas coisas que são mais do subconsciente. É verdade. São micro São. machismos pequeninos que andam ali. É um machismo um bocado subconsciente às É. vezes. E a indústria da música, apesar de termos muitas mulheres cada vez mais incríveis artistas, ainda é muito dominada por homens, Pois é. mesmo nas equipas e Sim, tudo as mais. equipas, quem está nos cargos de decisão, é um facto. Mas nós vamos lá chegar. Sim. Estamos a fazer o caminho com pessoas como tu. Estamos, sim. Olha, tu em 2022 fizeste um single, não foi? Orquídea. Sim. Que era dedicada à tua avó. Sim. Explica-me, é que eu adoro a voz. Quem é esta avó e porquê é que dedicaste esta canção? A minha avó era das minhas melhores amigas e eu tinha uma relação mesmo muito próxima com a minha avó, muito especial. E quando perdi a minha avó, obviamente foi uma perda muito grande para mim. Claro. E esta canção eu acho que escrevo também como uma forma de terapia. Certo? Mas nesta canção também como um exercício um bocado de memória, porque a Eficaz. canção fala sobre várias coisas que me lembram da minha avó. E a minha avó apoiava muito a minha carreira musical. Que lindo. Quando eu fui ao The Voice estava super, super feliz e via os vídeos todos e era a maior fã e ligava às amigas dela para falar sobre a neta. Era uma avó muito babada. É tão e bom. tenho muitas É um saudades. amor que quem sabe, quem quer ter um avô ou uma avó com esse perfil, é uma coisa que realmente, depois quando eles vão embora dá muita saudade, mas a saudade é na mesma proporção do amor que nós demos e que nós recebemos, não é? Sim, é Por isso verdade. é que são relações únicas, são pessoas que nos validam para o resto da vida. Tenho a certeza que um dia que tenhas assim mais insegura, vais-te lembrar sempre dela e da maneira como ela olhava para ti e dizer, não, eu sou capaz de fazer Sim, isto. penso muitas vezes nisso. Claro que sim, claro que pensas. Olha, como é que vai ser a apresentação deste disco? Que expectativas é que tu tens? Como é que isto vai ser? Como é que tu tens isto pensado? Então, esta semana de lançamento, Vais dar entrevistas, como me estás a dar a mim? é verdade, vou estar aqui a conversar um bocado, a apresentar as canções, a falar sobre o conceito do álbum. E
e depois vamos também falar sobre datas. Sim, esperar que as datas também comecem a aparecer, as pessoas têm que te conhecer. Sim. Este mercado é um mercado que exige muito trabalho, tu sabes isso, não é? No sentido, mesmo para conseguirmos furar, não é? Mas vai correr bem, tenho certeza absoluta que vai correr bem. Eu acredito que sim, eu estou muito orgulhosa do álbum que fiz, com os músicos que colaborei, É verdade. do resultado Pois é. final. Tens músicos fantásticos, fala-me lá sobre isso. É verdade, tenho músicos fantásticos neste álbum. Tive uma equipa maravilhosa, foi produzido pelo John, tenho músicos incríveis como o Rodrigo Correia, o Guilherme Melo, o Cristiano Tavares, o Manuel Oliveira, pronto, tudo músicos incríveis. E produzir um primeiro álbum é um grande desafio porque no meu caso é isso, no meu caso eu sempre escrevi as músicas à guitarra e isso é uma coisa, mas hoje em dia há tantas possibilidades de produção quando se vai para estúdio. Uma canção pode ter canções tão diferentes. Fartaste de aprender, não é? Estás naquela fase ótima que é. O estúdio ainda é tipo. Estás um bocado maravilhada a tentar perceber. Espera aí, o quê? Mas eles conseguem fazer isto tudo com a minha canção? Sim, mas depois é um bocado difícil, tipo, decidir o caminho. Como é que eu quero soar, como é que eu quero que seja a estética, sobre o que é que eu quero falar, que temas. E é muito importante ter essa noção. Tenho muitas vezes artistas aqui já com muita experiência que dizem que no início gostavam de não ter abdicado da sua voz. Fica com esta dica, entendes? Ou seja, quando os produtores diziam não, mas faz assim porque eu sei, ir atrás do teu instinto. Sim, eu também sinto isso. E eu sinto que no início é normal acabar por cair para aí, porque também não sabemos, se calhar, bem qual é que é a voz que queremos. Claro, estás à procura. E ainda estamos a descobrir, mas eu posso dizer com certeza que também aprendi muito a fazer este álbum e que agora sei qual é que é a voz que eu quero ter e apresentar. Olha, e vai com tudo, Picas, vai com tudo. Olha, eu gostei muito desta tua canção que vimos agora aqui na abertura do programa e vamos estar aqui atentos, está bem? E tenho a certeza que vai correr bem. Obrigada. Obrigada eu pela tua presença. Agora, vamos até ao Porto, onde está a jornalista Joana Amarante, que nos vai dar os destaques de hoje do site do Conta Lá. Olá, Joana, notícias de hoje. Olá Rita, boa tarde. Hoje, como sempre, temos notícias muito interessantes no nosso site do Conta Lá. Começo por falar de um projeto que a Sofia Dias, a jornalista Sofia Dias, nos dá a conhecer, que é o projeto 50 Vozes. Este projeto quer colocar mais especialistas femininas na agenda mediática. Nasceu não só para combater a falta de mulheres convidadas para ocupar lugares de comentário ou de debate, como também para combater a falta de diversidade. Vem aqui criar uma rede de mulheres especialistas de diferentes áreas e perfis e conta já com 600 candidaturas. A coordenadora do projeto diz que foi mais difícil atrair candidatas nas áreas da defesa, da cultura, do desporto, da gastronomia, mas a expectativa é, claro, chegar a mais mulheres ainda. Depois passamos para uma notícia de atualidade, porque ninguém se esquece do eclipse que será visível no Parque Natural de Montezinho, em Bragança, em agosto. Ainda faltam 3 meses, mas a verdade é que o fenómeno já esgotou alojamentos, não só rurais, como também hotéis em Bragança já estão cheios para esse dia. Há também uma grande procura por parques de campismo. Nas plataformas de reserva online já não é possível reservar nada, não há disponibilidade e há até quem ligue para os próprios hotéis e dizem mesmo que é para ver o eclipse. Então o Centro de Ciência Viva de Bragança está a organizar transportes para quem quiser assistir a este eclipse, uma vez que o acesso automóvel estará condicionado neste dia, as inscrições podem ser feitas online, mas são limitadas. E não podemos também deixar de falar da nossa Nacional 2. O Conta Lá continua a percorrer esta rota pelo país e hoje esteve em Góis, que é a casa da segunda maior concentração de motards. E Ricardo Pinto, do Góis Motoclube, destacou que tudo começou por ser uma brincadeira de amigos, mas que foi crescendo e hoje em dia conta com mais de 15 mil pessoas num só fim de semana. E Góis é uma vila com muito potencial, mas que atravessa ainda algumas dificuldades, nomeadamente nos acessos e na falta de comunicações. E o autarca, Rui Sampaio, diz que uma das soluções para a falta de acessos pode passar pela requalificação
do IP3. Há também sítios onde o acesso à rede móvel e internet é difícil e por isso o município conta até ao fim do ano ter 85% do concelho com fibra óptica. E num concelho onde é difícil atrair jovens, a terceira convidada deste painel de conversa do nosso programa da Nacional 2 foi precisamente Cátia Lucas, que é uma das 4 habitantes de uma aldeia de xisto em Góis, que quis mostrar como é possível deixar uma grande cidade como Lisboa e ir viver para o interior, bem junto à Nacional 2. Obrigada, Joana. Obrigada, um beijinho para ti. E boa semana. Beijo. Olha, agora Obrigada, igualmente. vamos saber o tempo, Joana. Vamos lá ver se o tempo vai estar de feição ou não. Eu já não digo bom nem mau tempo, porque isso é uma coisa muito relativa, porque há quem pense que o bom tempo é o calor, mas não é? Nós é que gostamos do calorzinho nesta altura, porque o bom tempo tem que ser temperado, tem que haver também de vez em quando alguma chuva. Mas quem percebe disto é o Francisco Rodrigues. É a altura de viajarmos até ao Francisco, da Best Weather, que nos vai então explicar como é que vai estar o tempo durante esta semana. Olá Rita, boa tarde a todos. Portanto, ao longo desta semana vamos ter uma melhoria das condições meteorológicas associada aqui ao gradual aparecer, digamos assim, do anticiclone aqui em toda a região do Atlântico, que vai afetar também aqui em especial a região norte e centro de Portugal continental, toda esta região aqui com domínio anticiclónico. Portanto, gradualmente teremos uma melhoria das condições do estado do tempo, em especial nas regiões do norte e do centro, com melhoria especialmente já nesta terça-feira, já com muito menos deste regime de aguaceiros e trovoadas, já com uma situação muito mais normalizada, enquanto que aqui na região da Madeira, aqui partes das Canárias e sul da Península Ibérica, continuamos com um regime ainda algo instável associado aqui a uma perturbação que se mantém aqui na região da Madeira. Portanto, este regime de aguaceiros e de alguma instabilidade irá continuar nestas regiões aqui da Madeira, Canárias e Algarve, Alentejo, até pelo menos ao dia 14. Esperamos, portanto, que até o dia 14 aqui na região sul ainda chova um pouco, com algum aguaceiro, alguma trovoada dispersa, mas de uma forma gradual, a partir da segunda metade da semana e durante o fim de semana teremos já uma normalização das condições e uma muito maior estabilidade atmosférica sobre Portugal continental. Podemos também aqui observar que, portanto, do ponto de vista das temperaturas, continuamos aqui com uma circulação do quadrante norte, que eu posso mostrar aqui. Portanto, temos aqui a azul massas de ar mais frias do que o normal a afetar toda a região aqui da Europa central e ocidental, portanto todas estas regiões aqui com predomínio da circulação do quadrante norte e com massas de ar mais frescas do que o normal em toda esta região. Portanto, apesar da gradual melhoria nas condições meteorológicas, no caso de Portugal continental e de Espanha, particularmente ao longo especialmente da segunda metade da semana e no fim de semana, apesar desta melhoria gradual das condições, mais sol, mais estabilidade, mas continuamos com valores de temperatura um pouco inferiores àquilo que é o habitual para esta altura do ano e pronto, e para quem gosta de calor e já, digamos assim, pede algum calor nesta altura em que transitamos pelo mês de maio e em direção ao verão que começa em junho, ainda estamos um pouco, portanto, num regime ainda um pouco fresco e pronto, continuamos, lá está, com estes valores de temperatura um pouco abaixo do normal. Para quem gosta assim de praia e calor ainda não está bem no ponto. Mas pronto, é assim, uma semana com gradual melhoria das condições meteorológicas, ainda algum fresco, mas pronto, já com mais sol e com menos potencial, muito melhoria destas condições de aguaceiros e trovoadas e muito menor potencial para condições de tempo adverso. Portanto, uma significativa melhoria das condições do estado do tempo. Muito bom, boas notícias, Francisco. Pelo menos para mim que gosto, já estou a precisar um bocadinho de solinho e de sentir a primavera um bocadinho mais animada.
são boas notícias. Bom, a nossa viagem continua e desta vez por um dos lugares mais bonitos de Portugal, a Serra de Sintra, onde se situa o magnífico Palácio da Pena, uma das principais expressões do romantismo arquitetónico do século XIX no mundo. A Daniela Magalhães está neste local que apaixonou o rei consorte Dom Fernando II, que transformou um antigo convento abandonado num dos palácios que mais deixa qualquer pessoa, qualquer turista, qualquer visitante, e são milhões, de boca aberta. Daniela. Olá, muito boa tarde. Hoje começamos esta semana em Sintra. Estamos no Palácio Nacional da Pena e já estamos aqui no Salão Nobre, naquele que é, como dizia a Catarina há pouco, o coração do palácio, e vamos fazer aqui uma visita privilegiada, e quem nos vai acompanhar, quem nos vai guiar, aliás, é a Catarina Alves, da Direção Comercial da Parques Sintra, e vamos então falar um bocadinho sobre este palácio, um bocadinho porque é assim, para fazerem a visita a sério, é visitar, é vir aqui ao Palácio da Pena, mas comecemos então por falar como é que este monumento lindíssimo foi mandado construir e por quem, Catarina? Como é que isto tudo nasce, não é? Portanto, antes de mais, sejam bem-vindos ao Palácio Nacional da Pena, é um gosto receber-vos e, de facto, isto é uma história romântica, o Palácio Nacional da Pena. Portanto, o Palácio Nacional da Pena, hoje em dia, está num sítio onde, em outros tempos, existiu já um mosteiro e, portanto, o rei Dom Fernando II, quando vem para Portugal casar com a nossa rainha Dona Maria II, apaixona-se por Sintra, por este local maravilhoso, pelo mosteiro que já existia aqui e decide então, em cima desse mosteiro, portanto, para além desse mosteiro, na verdade, construir um palácio romântico. Portanto, no fundo, nós estamos aqui no Salão Nobre, que é o coração do palácio, porque é também o Salão Nobre que marca a transição entre aquilo que era o espaço do mosteiro antigo e aquilo que foi o que nós chamamos o Palácio Novo, construído pelo rei Dom Fernando. E nós agora vamos passando aqui por várias salas. Neste momento estamos na Sala de Fumo. Exatamente, estamos na Sala de Fumo, que no fundo nós agora vamos nos aproximar daquilo que são os aposentos privados do Palácio Nacional da Pena. O que tivemos agora para trás, que culminou com o Salão Nobre, foram as zonas mais públicas, que na verdade também no tempo do Dom Fernando eram zonas que o próprio rei abria para o público visitar, porque o próprio rei Dom Fernando fazia isso. E portanto, muito recentemente nós tivemos a oportunidade de mudar a nossa tipologia de visita para precisamente fazer um percurso mais coerente com aquele percurso que existia na altura do rei. E portanto o que acontece é, estamos neste momento a atravessar as salas que nos levam da zona mais pública para a zona mais privada e mais íntima do palácio. E aqui vamos vendo também algumas peças que se podem ver dentro deste palácio, que pertenciam naturalmente ao rei. Sim, aliás, estamos a falar de um rei com um perfil muito especial e conseguimos ver aqui nesta sala muitos vidros, muita cerâmica. Portanto, o rei Dom Fernando é conhecido como sendo o rei artista. Era uma pessoa, um homem extremamente culto e, portanto, funcionava também muitas vezes como mecenas. Portanto, ele apoiava os jovens artistas que estavam a surgir à época e, portanto, ele próprio também pintava. Era conhecido precisamente por ser o rei artista e daí temos estas peças todas maravilhosas aqui à nossa volta. Neste momento estamos então a entrar, todo este trabalho que vemos inclusivamente nos tetos, obviamente isto já foi tudo restaurado e eu acredito que feito com um cuidado extraordinário, não é? É um trabalho que leva o seu tempo. Não, claro que sim, é um trabalho que leva o seu tempo e tem aqui anos e anos de investimento, de pesquisa, para conseguir ser reconstituído à sua forma original. E precisamente estamos a falar de um monumento que é um monumento romântico, portanto aqui vemos uma mistura de estilos, de arquitetura, portanto que faz com que seja aquilo que nós consideramos em Portugal como o exemplo máximo do período romântico no nosso país, portanto, no século XIX. E aqui, esta sala verde incrível, onde é que estamos a chegar? Porque as visitas, como dizia há pouco, neste momento estão divididas de forma diferente. Esta é uma visita que, se calhar, poucas pessoas ainda fizeram, a partir daqui. Sim, exatamente. Nós aqui estamos a entrar nos aposentos privados e o que nós fazemos diariamente na Parques Sintra é, de facto, trabalhar para encontrar novas formas de fruição do património e também novas formas que correspondam a diferentes perfis de visitante, porque nós somos visitados por pessoas de toda a parte do mundo e, portanto, o nosso objetivo é perceber concretamente o que é que as pessoas têm interesse em conhecer. E, portanto, aqui estamos a entrar numa zona que é a zona mais privada, que é acessível através das nossas visitas guiadas e também das nossas visitas encenadas, que são um produto muito especial. E, portanto, aqui, na verdade, estamos a entrar na sala de visitas, que era a sala de visitas do rei Dom Fernando. Portanto, conseguimos sentir quase esse peso, essa responsabilidade quando entramos aqui neste espaço muito mais intimista.
intimista. Inclusivamente aqui não temos baias, não temos nada para ser uma experiência mais imersiva, quase. Exatamente, é que nós queremos muito que os visitantes não só visitem, mas que passem a viver da melhor forma possível os nossos monumentos. E essa estratégia de redução de baias, de sinalética, no fundo, de tudo o que bloqueia o acesso à visão ao património, nesta parte, como são grupos mais pequenos. São grupos mais... Até quantas pessoas? 20 pessoas, até 20 pessoas. Portanto, aqui fazemos visitas mais reduzidas e, portanto, isso permite-nos usufruir e percepcionar o património de forma muito mais descontraída e intimista. Eu sei que aqui, por exemplo, vemos a parte têxtil muito desenvolvida. Eu sei que é um trabalho que também realizam aqui com muito estudo, com muito cuidado. Sim, exatamente. Estamos numa zona onde recentemente conseguimos devolver aquilo que era a componente têxtil e esta leitura têxtil que vem aqui neste espaço faz também muito sentido naquilo que era o período romântico. Portanto, nós vimos de uma zona pública, na qual o palácio é um palácio mais aberto, chegamos aqui e esta percepção que vocês têm dos geleios, do têxtil, faz parte realmente daquilo que era o espírito do romantismo no século XIX. E começou com o rei Dom Fernando II, depois o filho não visitava assim tanto aqui este palácio, só volta a ser mais visitado na dinastia de Dom Carlos, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, nós temos aqui duas gerações. Temos a geração do rei Dom Fernando II, que casa com a rainha Dona Maria II, mas que, na verdade, a rainha acaba por morrer e acaba por não conseguir usufruir do palácio. Morre bastante nova, inclusivamente. Exatamente. Portanto, e o rei depois tem uma segunda relação com a Condessa Adélia, que, no fundo, são um casal que vão viver muito o Palácio da Pena e o Parque da Pena, e depois temos uma segunda geração com o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia, que no fundo fazem a transição para aquilo que vem a ser o período da República em Portugal. E nós agora, Catarina, isto agora é um momento solene, não é? Porque vamos ser neste momento recebidos pela rainha Dona Amélia, acredito Não, eu. é verdade, isso sim implica aqui um respeito diferente e uma postura muito diferente. É isso mesmo. Portanto, agora como é que se entra aqui, Catarina? Alguma coisa que temos de fazer diferente? Um sorriso na cara. Um sorriso na cara. Vamos então entrar com um sorriso na cara. E eu até estou a falar mais baixinho. Olá, muito boa tarde. Oi, com licença, Catarina. E temos aqui então a rainha Dona Amélia. Muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. Estamos aqui neste momento a ver quase uma viagem ao passado. Estamos a juntar o passado e o presente neste momento. Rainha Dona Amélia, está tudo bem por aqui? Conte-me como é que é viver no Palácio Nacional da Pena. Eu procuro refugiar-me aqui em busca de algum sossego, mas a verdade é que não consigo resistir a receber o meu povo quando vem a visitar-me. E gosta muito de receber? Gosto sim, sempre fui uma rainha próxima dos portugueses e é a eles que dedico a minha vida e o meu trabalho. E tem recebido aqui muita gente? Temos recebido várias caras desconhecidas que se tornam também amigas depois daqui a algumas horas comigo e com o meu camarista Vasco, aqui no Palácio da Pena. E eu sei que neste caso nós estamos a falar em português, mas a rainha Dona Amélia também sabe receber quem não fala português. Exatamente, falamos inglês para quem precisa e para quem entende essa língua também. Rainha, muito obrigada. Espero que continue a descansar. Nós vamos prosseguir com a sua aprovação. Aqui vamos ver mais um bocadinho dos seus aposentos. Agradeço-lhe ter-nos recebido e deixo agora no seu descanso. Com certeza, desejo um ótimo dia para todos. Muito obrigada. Agora, isto não se pode dar as costas à rainha, não é assim? Exatamente, exatamente. Nunca dar as costas a uma rainha. Isto, na parte do que nós vimos aqui, é este tipo de visita que nos falava há pouco, que é a visita encenada. Exatamente, portanto, a visita encenada é mais uma forma de fruição do património. Portanto, entendemos que era relevante trazer precisamente essa lógica da vida para dentro dos espaços e daí agarrarmos esta personagem da Rainha Dona Amélia, que foi uma rainha muito importante para nós e que de facto foi uma presença marcante também para o Palácio da Pena, para também ajudar quem nos visita a perceber esta ligação entre aquilo que era, portanto, a geração do rei Dom Fernando e depois do rei Dom Carlos e da Rainha Dona Amélia e, portanto, no fundo, esta história fazia sentido ter um princípio, um meio e não um fim, porque nós ainda fazemos parte da história. Nós, neste momento, viemos aqui do gabinete da Rainha Dona Amélia e aproveito para dizer que a atriz que estava a interpretar a Rainha Dona Amélia era a Beatriz, correto? Exatamente. Portanto, podem vê-la também por aqui nestas visitas encenadas e continuamos a caminhar aqui agora mais pela zona do Palácio pertencente à Rainha
rainha, e também vemos aqui que há aqui algumas peças que estão protegidas, porque isto é um trabalho constante. Sim, isso é um trabalho constante e esse é o nosso desafio, é equilibrar aquilo que é a vontade de visita ao Palácio com as necessidades que temos ao nível da conservação e do restauro. Portanto, isto é um trabalho contínuo. Na Parques Sintra nós temos também muito uma lógica de abertos para obras, porque gostamos também que o público perceba qual é o trabalho que está a ser desenvolvido do nosso lado, portanto, de manutenção e de preservação daquilo que é o nosso acervo. E neste momento acabamos de passar no quarto de vestir. Exatamente. E chegamos finalmente ao quarto da rainha, que é um quarto, eu diria, esplendoroso. Não, de facto, este quarto, o que dizer deste quarto, do ponto de vista das cores, da textura, dos acabamentos, portanto, isto é um quarto que enche a alma, não é? E era de facto o quarto da Rainha Dona Amélia e, como podem perceber, ele foi recentemente recriado ao detalhe, como estava na altura da época da Rainha, nomeadamente foram introduzidas mais texturas, cortinas, estofos, mesmo o tapete, a carpete, as colchas, portanto, foi tudo recriado como era à altura da Rainha. E como é que é feita essa recriação? É através de imagens? Sim, há de facto uma grande investigação que é feita através de imagens, fotografias de época, documentação, livros e depois, de facto, há aqui um trabalho muito grande que demora anos para que tudo isto se traduza naquilo que depois os visitantes vão ver como o resultado final. Sim, e aqui vemos também a grande inspiração do romantismo, não é? E aqui desta janela, eu não sei se conseguimos apanhar, conseguimos ver também o Castelo dos Mouros, ou seja, aqui acordavam e virados para o Castelo dos Mouros. Exatamente, isso é também muito característico do período romântico, que é a capacidade de usufruirmos das vistas, portanto, dos jardins, das vistas, e tudo isto era intencional. Portanto, aqui conseguimos ter esta vista maravilhosa para o Castelo dos Mouros. Exato. E também, às vezes, nós falamos muito do Palácio Nacional da Pena, e muito bem, mas também há aqui 80 hectares do Parque da Pena. Sim, exatamente. Portanto, de facto, aqui em Sintra nós temos um território riquíssimo naquilo que é o património cultural, construído, mas também natural. E estamos a falar de mais de 80 hectares de parque natural, no qual conseguimos ter várias atividades e é também uma área que tem imenso potencial para crescer, tem imenso potencial para ser usufruído e, portanto... Tens também... um degrau, Henrique, cuidado. Exatamente, cuidado, porque também aqui no nosso parque temos várias atividades, como os passeios a cavalo, os passeios de charrete, que no fundo são atividades que nos permitem arranjar formas de usufruir deste espaço todo natural maravilhoso. E nós aqui vimos apenas um bocadinho daquela que pode ser a sua visita aqui e terminamos em grande, vindo aqui a uma zona. Hoje Sintra recebeu-nos da sua forma mais mística, que é com a sua neblina, com o seu vento. É um clássico, até torna mais romântico, não é, Catarina? Não, claro que sim. Portanto, o conhecido microclima de Sintra faz sentido para que também tudo isto continue tão verde e tão místico como nós temos na nossa imaginação. Estamos na zona do claustro e esta zona do claustro pertence precisamente àquilo que era a zona do mosteiro mais antiga do palácio. E em termos de visitas, quem quiser vir visitar, em que dias é que é possível fazê-lo? Em que dias também é que é possível fazer a visita encenada, que eu acredito que tenha deixado muitas pessoas curiosas e com vontade de vir visitar? Quais é que são os horários? Portanto, o Palácio está sempre aberto, portanto, só fecha mesmo no dia de Natal e as nossas visitas, portanto, sejam a visita essencial, a visita guiada, a visita encenada, decorrem durante todos os dias, em vários horários, com a particularidade de que aos domingos e feriados são gratuitas para residentes em Portugal. Que maravilha. Portanto, tem essa benesse, pode vir aos domingos e feriados ou também pode vir no outro dia da semana e todas as visitas também é possível, obviamente, fazer em português, inglês, se calhar outras línguas também. Em português e inglês. Português e inglês. Portanto, tem, já sabe, e mesmo estas visitas encenadas também são todos os dias? Sim, exatamente, em 4 horários. 4 horários. Isso vê-se tudo onde? Onde é que as pessoas podem consultar? No nosso site www.parquesintra.pt. Portanto, já sabe, fazer assim uma visita romântica ou até com a família é sempre um ótimo plano. O único conselho que eu deixo, mesmo que seja verão, tragam sempre um agasalho. Sempre. Porque estamos em Sintra e é sempre imprevisível, mas isso é que dá graça. Sintra é aquele microclima que nós já sabemos. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, muito interessante. E olha, eu que
quase que sou residente em Sintra, bem, residente não sou, mas que vivo muito intensamente Sintra desde miúda, vou fazer com certeza esta visita, muito bem pensado, com atores, a recriar os ambientes. Acho que para os mais novos, para as crianças, é uma forma muito apelativa de contar a história e de conhecerem o património que é de todos nós. Bom, se vocês conseguissem ver o friso que eu tenho, não é bem friso, é que no apiadeiro do nosso Intercidade já estão sentados já está sentada gente do teatro, gente do design, gente da música e, portanto, a viagem vai ser muito divertida. Mas antes fazemos um curtíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta ao nosso Intercidades e paramos agora em Lisboa para assinalar a produção número 80, pois não me engano, da Escola de Mulheres, que é um grupo absolutamente extraordinário. E eu, antes de mais nada, vou receber, já vamos falar sobre a peça, sobretudo, vou receber a Ana Sampaio e Maia, que é a encenadora deste espetáculo, Abrir Fogo. Mas antes, Ana, tu acabaste de dizer uma coisa que me deixou tão feliz ao mesmo tempo, que é, hoje, se a Fernanda Lapa, vossa extraordinária fundadora, fosse viva, seria o dia do aniversário dela. Exatamente, é verdade. Então, se calhar podemos começar por evocá-la um bocadinho com a história da Escola de Mulheres, para quem não conhece, que é um grupo absolutamente particular e importantíssimo. Exatamente. Foi um grupo que surgiu em 1995, salvo erro. Na altura eu tinha apenas 5 anos, mas contaram uma história. E composto por mulheres, num momento em que o teatro em Portugal não via mulheres a dirigir, não via textos de mulheres a ser comumente levados à cena. E, portanto, essa importância de trazer toda uma vaga feminista ao teatro foi, na altura, trazida por elas, onde estava incluída a Fernanda Lapa nesse grupo. Certo, eu já tenho um bocadinho, eu já era mais crescida do que tu, e, portanto, lembro-me de pensar, uau, que audazes, que bom, sabes, um grupo só feito por mulheres a pensarem em teatro, a obrigarem o meio a perceber que é preciso dar visibilidade às mulheres autoras, às mulheres atrizes, às mulheres encenadoras e é muito bonito perceber que, sem nós sabermos, porque nós não sabíamos desta efeméride, que, de certa forma, olha, gosto de acreditar que a Fernanda Lapa é que cozinhou isto tudo, esta entrevista hoje. Acho bonito, gosto de pensar nisso e vou ficar com este pensamento até ao final da entrevista. Parece-te bem? Parece-me ótimo. Pronto. Olha, esta produção, Abrir Fogo, fala-me lá disto. Abrir Fogo é logo assim um título que a pessoa fica, ui. E vindo da Escola de Mulheres, que põe sempre as pessoas a pensar, não é só propriamente aquele teatro de mastiga, deita fora, há sempre qualquer coisa que nos inquieta ou que nos desinquieta. O que é que nos vai desinquietar nesta peça que tu encenaste? Até bebi água. Bebe. Bom, quando a Marta Lapa, portanto, a filha da Fernanda, como estávamos a falar ainda agora, e o Rui Malheiro, os diretores atuais da Escola de Mulheres, da Companhia de Teatro, me convidaram, me lançaram este repto para encenar e para escrever este espetáculo. Eu estava assim bastante, ok, vou me encontrar e vou tentar perceber o que é que está aqui dentro a fervilhar, que de alguma forma eu possa sentir que seja minimamente interessante deitar cá para fora e partilhar com o público e colocar o público e a mim também e todos os intervenientes a pensar, como tu disseste ainda agora e muito bem. Eu parti de uma experiência muito concreta da minha vida, de um gosto muito particular que tenho, que é caminhar pelas ruas em Lisboa. Tão bom. Pronto, essas caminhadas são muitas vezes... princípio tão bonito, deixa-me dizer-te. Uma peça, começar, o teu processo de criação, começar por aí, acho já lindo, mas continua. Enfim, eu acho que era a coisa mais aproximada e mais honesta da minha vida pessoal que eu poderia partilhar. Sei lá, essas caminhadas muitas vezes são o trajeto para o trabalho, muitas vezes são escapar a uma certa solidão que temos nos dias de hoje e que devemos colocá-la cá para fora e falar sobre ela, parece-me super interessante. Também. Às vezes vou apenas ouvir um álbum de música. Bom, e vais observar? Eu vou sempre observar imenso, normalmente de fones. E uma coisa com a qual me deparei e que me foi revoltando um bocado tem muito que ver com ser muito difícil conseguirmos nos sentar em Lisboa, num sítio onde não tenhamos de pagar por alguma coisa, por um café, enfim. Aliás, mal pomos o pé na rua em Lisboa, já estamos a pagar alguma coisa. Exatamente. Pronto. E comecei a pensar este espaço público, esta arquitetura, que não promove de todo um encontro. Não é? Tu vais a caminhar na rua, por acaso encontras-te com alguém ou por acaso combinas com alguém e é muito difícil tu permaneceres. Portanto, a arquitetura acaba por nos forçar um bocadinho a fazermos uma vida bastante
funcional e capitalista, que é trabalho, casa, transporte, não é? E andarmos aqui um bocadinho alienados disto que é ser-se humano. E da comunidade. Precisamente. Nos reunirmos como comunidade, pensarmos como comunidade. Como comunidade e, eventualmente, desenvolvermos o espírito crítico que surge bastante da conversa que estamos a ter agora aqui, Exatamente. por exemplo, e a pensarmos em conjunto, não é? Exatamente. Se calhar se nos sentássemos mais com nos nossos bairros, às vezes nem é preciso para fazermos essa revolução que é um bocadinho... neste momento é quase um pensamento revolucionário, a pessoa sentar-se num sítio a conversar com os seus vizinhos, olha lá, como é que está aqui o nosso bairro? Como é que isto... Mas é isso. O que é que precisávamos? Porquê é que tiraram aquela árvore? Porquê é que o meu prédio agora já não tem praticamente ninguém e está todo alugado a projetos turísticos? Exatamente. Todas essas reflexões só acontecem quando há tempo e sítios para nos sentarmos. Exatamente. E é por aí a tua... Sim, por outro lado, eu também consigo observar que ultimamente temos assistido assim, a uma grande massa do povo a vir às ruas também para se manifestar, não é? Vemos a Avenida da Liberdade a ser completamente preenchida e com cartazes em riste e com muito fogo, digamos. E muita gente nova? Muita gente nova, por uma série de causas, que também me suscitou bastante interesse. Portanto, pensar este espaço público e esta voz, quer individual, quer coletiva, no espaço público. E é por isso que convido a Léa Managil, que é uma artista plástica, que vem introduzir alguns elementos urbanos. Temos as Pedras da Calçada em cena e uma série de outras coisas que eu não vou, se me permites, revelar aqui. Spoiler. Enfim, em cena, que suscitam também um bocadinho a compreensão daquilo que é real ou ficcionado, enfim, para conseguirmos então desenvolver este espírito crítico também e de manifestação em cena. E em cena temos duas intérpretes, que é a Marta Lapa e a Melanie Ferreira. Podemos dizer, bom, eu não queria falar por elas, mas são elas que dizem isto, portanto eu vou dizer lá para casa. Diz, porque tu não tens nada, não guardas nada para ti. A Melanie disse-me sempre, olha Ana, eu sou bailarina, não sou atriz, e portanto o meu desafio era como é que eu colocava texto na boca da Melanie, e a Marta Lapa, que apesar de ter estudado e ter sido bailarina durante muito tempo, que me dizia, olha, que eu prefiro ser atriz, eu não sou bailarina. Então, como é que eu repescava o movimento no corpo da Marta? E assim como eu fiz este processo, este trabalho de alguma honestidade, ir ao encontro daquilo que eu queria dizer, aquilo que estava a fervilhar, que tipo de fruição é que estava aqui artística, tentei também fazer com que isso viesse delas cá para fora. Encontrar que tipo de movimento é que estava ali na Marta, que não fosse procurar um virtuosismo, não é? E o mesmo com a Melanie em relação ao texto. Pronto, então o trabalho foi muito feito de dia para dia, foi tudo, portanto, íamos improvisando num dia, eu ia para casa escrever no dia seguinte. Ai, que giro! É muito giro, é muito giro, olha as minhas olheiras, é super giro. O processo é completamente ao contrário, não é? Quer dizer, normalmente, pelo que eu sei, os textos aparecem já quase prontos e depois sim, pode haver uma outra adaptação. Aqui o processo foi exatamente ao contrário. Mas é muito generoso da tua parte esse processo, ou seja, tu trabalhaste o texto consoante aquilo que as tuas atrizes estavam a sentir e a dar, e aí vai surgindo o texto. Sabes, foi também um método ao qual me lancei novo e que sinto-me bastante preenchida com ele. É muito bom a gente conseguir se renovar e encontrar assim alguma frescura no nosso trabalho, mesmo sabes? que isso nos esgote, que imagino que seja esgotante. É esgotante, mas eu não sei se não será mais esgotante andarmos aqui a repetir. A fazer a mesma coisa sempre. Sabes? Essa frase está no texto, que é, eu não quero, é a Marta Lapa que a diz, eu não quero reciclar mais poemas. Sim. É como se houvesse uma espécie de uma forma que está conseguida e que nós replicamos e replicamos e replicamos à exaustão e que de repente o que é que está lá? Certo. Não é? Sim, já estamos a fazer... Até a arte, se está mecanizada, depois já não tem graça nenhuma, não é? É exatamente isso. Mas que incrível, eu acho isso muito... E quanto tempo é que demorou este processo? E só trabalhaste tu e as duas atrizes ou mais pessoas envolvidas neste... Então, neste processo, a Léa Managil, que é artista plástica, está bastante em diálogo comigo sempre e com as atrizes e também numa atualização constante durante este processo de criação do próprio cenário e dos adereços que são utilizados, não é? Sim, porque é quase como se fosse uma terceira personagem, não é? Exatamente, exatamente. Assim como a luz também dialoga bastante, portanto, surge sempre numa fase mais aproximada da apresentação, da estreia, mas o design de luz também vem dialogar bastante aqui com este espaço e com a ideia de espetáculo. Mas sim,
Quanto tempo é que demoraram neste processo todo de ensaios e da tua criação ao mesmo tempo que ensaiavam? Como é que isto... Este processo foi também, portanto, o calendário foi também um bocadinho diferente, pensando já nos tempos que as artes que estão aqui incluídas, as artes plásticas, têm um tempo de materialização bastante diferente das artes performativas, não é? Portanto, nós fizemos uma semana de residência em que levantámos bastante material e em que eu falei com a Leia Managil e disse, olha, Leia, eu acho que nós devíamos desenvolver isto, o que é que tu achas e tal? E ela teve um mês para poder desenvolver e materializar essas ideias, não é? Construir plasticamente esses objetos, para então, depois desse mês, podermos nós trabalharmos um mês, até à estreia, já com esses materiais. Deve ser tão giro quando depois uma coisa que saiu da tua cabeça... Eu tenho mais ou menos essa sensação só, mas é uma coisa... Não é que seja menos nobre, mas que é, por exemplo, quando nós montamos um programa de televisão, quando temos uma ideia para um programa de televisão, e eu já tive, ainda bem, algum privilégio de poder fazer alguns, é sempre muito... É muito emocionante depois quando a coisa se materializa. E até quando supera aquilo que tu pensaste inicialmente. Sim. E que normalmente acontece quando trabalhamos com outras pessoas que são muito boas. Deve acontecer muitas vezes a ti também. E esse momento em que viste tudo montado, de repente tinhas o texto, a tal dança que tinha que ser coerente com aquela pessoa que não queria dançar e com a outra que é mais atriz, e depois com a arte toda que foi pensada. Como é que foi esse momento? Sabes que eu normalmente tento abstrair-me ao máximo no início dos processos de pensar nesse momento. Ah, é? No início, tento fazer... Que é para... Porque, sei lá, quando nós pensamos, costuma-se dizer, há uma frase que não tem nada de interessante para se dizer, mas que é a perfeição é inimiga do quê? Do bom ou não sei o quê. Não do sei. ótimo, do não ótimo. é? Também acho essa frase trágica. É uma coisa muito trágica, mas que às vezes é importante pensarmos nela. Não, porque, pragmatismo, no fundo, não é? Porque a pressão de fazer uma coisa muito... Enfim, eu acho que o campo das ideias é tão incrível. A nossa mente é tão incrível, aquilo que nós conseguimos idealizar... Sim, mas eu nem estava a falar do espetacular. Eu não estava a falar do espetacular, eu estava a falar de tu conseguires materializar aquilo que pensaste, que às vezes é muito difícil. Porque às vezes... fantástico, sei lá, é sentir... Pois. É chegar ao fim e às vezes face a tantos desafios, tantos obstáculos, tantas complicações e questões que vão surgindo. Até financeiros, que tem todas as produções que surgem, que a pessoa tem que pensar e como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer isto sem conceder, sem sairmos do nosso caminho? E chegar ao final e ver e estarmos satisfeitos também, porque às vezes não acontece. Neste caso eu estou bastante satisfeita, acho que se pode ver pela minha cara. Pois vê. Estou mesmo muito satisfeita, porque o processo tem sido mesmo muito rico, tem sido mesmo muito satisfatório. É mesmo formidável chegar a este momento assim. Olha, onde é que nós podemos ver esta coisinha boa? Então, vamos estrear no dia 20 de maio, estás desde já convidada. Está quase? Estaremos até dia 7 de junho, portanto, de quarta a domingo, de quarta a sábado às 9h30, domingo, salvo erro, às 6 da tarde. Dá tempo para as pessoas irem à praia e depois poderem ver o espetáculo. No espaço da Escola de Mulheres, na Estefânia. Certo. Em Lisboa. E é isto, enfim. Tu não sentes, ou sou eu que estou demasiado otimista, porque recebo aqui muitos artistas, muitas pessoas que montam espetáculos, e que já passámos um bocadinho aquela fase em que nos entristecíamos com os teatros vazios, ou seja, que eu sinto, não sei, se calhar estou errada, que há uma grande vontade das pessoas verem os seus artistas e a sua arte a acontecer, seja nas exposições, seja... Sinto que Sim, eu acho que há uma nova vaga, há uma nova curiosidade e um novo hábito. E acho que pode ter muito que ver, não sei, não sou socióloga, nunca estudei nada do género, mas eu acho que desde a altura, depois do lockdown, também eu do acho, Covid-19... sem dúvida. Eu acho que houve uma corrida. Parece que houve um chapadão de, ok, a cultura e a arte são tão... Nós agora não podemos ir a lado nenhum e isto faz-nos tanta falta. Ficámos todos a perceber isso. Foi das poucas coisas boas. Sim, não ficámos melhores, ao contrário do que se dizia. Certo, mas eu acho que vamos também mais ao teatro. Programas como o teu são também muito importantes, que dão visibilidade e que dão tempo de antena. Eu não sei quanto tempo passou desde que estou aqui a falar, até porque não tenho relógio, mas efetivamente eu não me sinto aqui a correr para dizer nada sobre o espetáculo, sabes? Não, aqui não há correrias. Este programa e este canal tem outro tempo. Vamos ver se toda a gente compreende, porque também nós estamos na luta para conseguirmos cumprir este nosso sonho, mas aqui não há correrias, aqui as pessoas têm tempo para conversar, não convidamos ninguém para se sentir passado um bocadinho, não há nada disso.
E sim, também posso dizer que estou muito orgulhosa porque damos muita visibilidade às artes, a todas elas aqui no programa. E podes estar. Mas pronto, olha, quero que corra muito bem, tentarei ir ver, levar a minha filha, Leonor, que gosta muito também do vosso trabalho e é uma nova geração de espectadores para a Escola de Mulheres, e envias em nome da nossa equipa um grande beijinho a todas as mulheres todas as mulheres, e agora também há homens. Também há homens, nós não os excluímos. Claro. Nós só queremos é que neste projeto em particular elas mandam, pronto. Que corra tudo muitíssimo bem. Foi um gosto conhecer-te, não te conhecia, Ana, acho que ainda por cima és muito engraçada e muito expressiva. Muito obrigada. E muito boa comunicadora, portanto tenho a certeza que tem tudo para dar certo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ora bem, e agora está na hora de visitarmos Coimbra, onde, imaginem, 4 amigos, estudantes de arquitetura, criaram uma marca inovadora que se dedica à criação de produtos ecológicos e revestimentos sustentáveis. Estes 4 jovens querem fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor. Vamos conhecer o Sebastião Ataíde e o António Val, 2 destes 4 jovens. Ora bem, já cá estamos. Foi muito rápido, estava à espera de uma VT maior. Sebastião. Exatamente, olá. E o António. E o António. E o António. E os outros 2 ficaram onde? Não podiam vir? Não, a história é engraçada. Ficaram a caminho. Ficaram a caminho. Nós, na realidade, não, esta parte é gira. Nós abrimos a empresa, aliás, começámos o projeto em 2015 e éramos 4 estudantes de arquitetura. E, entretanto, houve ali um passo industrial, foi assim um passo assim grande, e depois houve uma decisão relativamente a carreiras e acabámos por ficar só os 2 sócios e assumimos a outra parte do Rodrigo e do Zé. Mas eles estão na história, que ninguém limpa. Claro, na história continuam amigos. Continuam amigos, exatamente. Amigos. Isto lê-se Floco? Floco. É giro o nome, para já. De onde é que vem este nome? Isto foi um bom brainstorming. Foi um brainstorming que trouxe muitas horas de debate. Mas veio da Flow Company, Flow Corporate. Vem de Flow. Flow. Go with the flow. Sabes que eu pensei que pudesse vir... também podia ser de Floco, mas assim um género Floco. Não, mas é engraçado. o Floco também podia funcionar bem. Porque vem de floquinhos. O Floco é uma coisa leve. E a matéria-prima também não era... Exatamente. Nós não tínhamos os flocos. Os flocos apareceram 2 anos depois do nome da marca. Exatamente. Mas nunca tinham pensado nisso, fui eu que agora pensei nisto. Pronto. Foi. Mas foi bom, não foi? Podem usar e dizer. Brainstorming muito mais rápido. Então vamos lá explicar o que é, que marca é esta, a que é que vocês se propõem e exatamente o que é que vocês fazem, que materiais são estes, para que é que servem, quer saber de tudo. Vamos lá. Ok, muito bem. Floco, no fundo, é a empresa-mãe que trabalha os resíduos industriais e os transforma em novos produtos de valor acrescentado através do design e também da componente sustentável que está sempre associada ao produto. Que resíduos? Neste caso, trabalhamos essencialmente com resíduos da indústria de calçado e da reciclagem de pneu. Okay. Neste momento. Da indústria do calçado, só para eu imaginar, aqui nos meus, se calhar, não conseguias agarrar em grande coisa, não é? Mas é que tipo de material? As solas? As solas, maioritariamente as solas. De borracha. No fundo é o mesmo material do que os pneus, ou estou a dizer mais neira? A nível de composição é semelhante, ou seja, são borrachas na mesma, é SPR. Nós trabalhamos e desenvolvemos até já outros compósitos, até bolas de ténis, neolites, fatos de surf, por aí fora. Foram assim projetos muito interessantes do ponto de vista da Floco. Mas, entretanto, para nós o que especializámos nesta parte da borracha e abrimos uma marca, que a nossa marca é Goma by Floco, Goma, do italiano borracha, e aí especializámos especificamente naquilo que também já vinha da nossa área. Ou seja, a nossa área era arquitetura, revestimentos, pavimentos e peças para mobiliário também. Então, e os revestimentos? Por exemplo, eu estou a ver ali coisas muito giras no chão. Isto serviria para quê? Expliquem-me, onde é que se pode aplicar estes revestimentos? Em todo o lado? Paredes, pode-se aplicar em paredes, chão e carpintarias. Nós temos, o segmento, a marca está dividida essencialmente em 2 segmentos, que é a parte de decor, que incide mais sobre a questão dos revestimentos, parede, e carpintarias, e projetos muito personalizados. E depois temos agora a parte de esporte, porque também as propriedades do material têm absorção de impacto, então sentimos que havia uma lacuna no mercado
porque normalmente este tipo de pavimentos são todos pretos. Então nós conseguimos oferecer através desta tal valorização que nós giro, queremos por exemplo, de design. o nosso chão podia ser Goma, sim. claro que podia. Podia ser e ficava bem giro, não Podia ser, ficava? Porque isto depois também não se enquadra só Temos que falar para com a suporte. Joana, do Portugal Faz Bem, que vocês também fazem Eu parte acho que deste sim, diretório. podemos fazer aqui uma Olha, ilhazinha. É muito giro, uma ilha de... Uma ilha. É porque eu agora queria me levantar, mas não posso, porque depois não sei se vou baralhar aí isto tudo. Mas Mas eu pronto. posso chegar. Mas mostra-me aí, posso? É, umas peças. Olha, esse verde, por exemplo, não, aquele que tens na mão, este. Eu sabes que eu... Então o que é que foi? Ai, a almofada, olha para isto. Agora fico, cada vez que me levanto, fico com a almofada presa. Meu Deus. Agora aqui. Paleta de cores. Vamos lá escolher aqui o nosso pavimento. Não, isto é mesmo giro. Agora digam lá, vocês, claro, evidentemente, isto é feito com material reciclado, onde é que vão buscar os desperdícios? Pronto, nós, há a indústria de calçado, maioritariamente. Indústria Nacional. Sim, temos alguns projetos... E aos pneus? E aos pneus, sim. Mas mesmo até de reciclagem pós-calçado, temos alguns projetos, temos até um PRR em que estamos a participar para dar novos materiais também, mas maioritariamente é pós-industrial. Ou seja, isso também foi muito relevante na escolha do sítio da nossa fábrica. Foi por isso que nós acabámos por ir para São João da Madeira. Não é? Estamos ali na... É a indústria de calçado? Exatamente. E onde conseguimos arranjar a nossa matéria-prima. Claro, o processo depois passa por uma data de misturas, de componentes, que permitem chegar a esta resiliência de material. Sim, e também que é giro, é bonito, também é importante que seja bonito. Claro. Mas, e a nível, por exemplo, de características de design, porque é que isto é bom? Imagina, eu agora punha isto em minha casa, quais é que são as características que tem? Para já, para os miúdos deve ser ótimo, porque isto deve ser fácil, penso eu que deve ser fácil de limpar, mas se calhar não. Mas diz-me tu, vende-me lá este material, isto é bom para... Oh, Rita, isto é muito bom para pôr aqui no estúdio, porque... Tem várias características técnicas. Assim, a primeira de todas é a absorção de impacto, naturalmente. E isso, quando estamos a falar, quer seja da parte dos ginásios, quer seja da parte infantil, infantil, etc. pois. Exatamente. Exatamente. Outra parte é um material a nível de composição muito semelhante à cortiça, ou seja, nós conseguimos ter uma absorção térmica, tem um controle de ruído, ou seja, imaginando, por exemplo, nós trabalhamos muito no mercado da restauração, dos escritórios, dos hotéis, todo aquele ruído de fundo, que antigamente estava a ser só tratado com alguns painéis que eram um pouco estéticos, vamos dizer assim, de repente nós podemos reinserir este tipo de resíduo para fazer um controle acústico das salas. Giro. Não só... Olha, os meus vizinhos eles eram capazes de apreciar. Não, as casas de Lisboa, que é aquela coisa que tu andas de saltos. Eu não ando de saltos. Por exemplo, no Tacão já mas quem tem cães, minimiza... ouve-se tudo. Já deve minimizar muito, não é? Sim. Mas isto também dá para ir para as paredes? Sim, dá para a parede. Principalmente nessas espessuras. Nós temos isto dividido em dois produtos, vamos dizer assim, maioritários. É o Infinity Nature, que é aquele pavimento em que nós combinamos... o principal. O principal, sim. Combinamos a reciclagem do calçado com a reciclagem do pneu. E este tem características muito diferenciadas do resto do mercado. É que nós conseguimos aplicar e dá um aspecto de piso contínuo e depois tem este aspecto estético também. E depois temos o skin, que é essas espessuras. É o skin 3 e o skin mais 5. fininhos. Sim, que permitem fazer não só pavimento como parede, também permite fazer uma meia cana, ou seja, que se estamos a falar de um lambrim e estamos depois a falar de um pavimento... Estamos a falar de quê? Lambrim. Ou seja, a continuidade do pavimento... Lambrim, que é aquela proteção que se vê a meia altura em alguns... Certo. Havia-se muito, até 1 metro de antigamente altura. nas habitações clássicas tinham assim uns trabalhados em madeira Certo. até meia altura para proteger, chama-se Exatamente. lambrim. E então é possível Olá, fazer. Lambrim, sou a Rita. Descobri uma palavra nova agora com esta E lá idade. está, é uma das também, pronto, das características que existe neste material e que na maior parte dos materiais não existe é a própria flexibilidade. O material, como é flexível, pode-se adaptar a paredes curvas, pode-se adaptar a peças de É mobiliário. fácil de aplicar ou nem por isso? Fácil de aplicar, Sim. para quem sabe. Para quem claro, sabe. como Não, nós também, essa foi uma dificuldade. Nós acabamos por criar uma equipa, temos uma equipa aqui em Lisboa, uma no Norte, para fazer as aplicações, porque como é um material completamente diferente, nós tivemos imensa resistência ao início a colocar isto no mercado. As pessoas olhavam para isto Mas e isso é diziam assim, super giro. Eu estou a imaginar isto em lojas com pinta, ou seja, não sei quais é que são os vossos clientes, mas eu claramente punha isto num negócio, numa loja, para criar um ambiente diferente. Acho que é
Muito giro. Quem são os muito vossos, obrigado. quem são os vossos clientes? Os nossos maiores canais de comunicação são os arquitetos e os designers de interiores. Ah, pois, eles é que depois... Eles é que prescrevem e depois escrevem o material. Prescrevem. Os nossos Escreve. médicos. É como uma receita. Mas sabem mais ou menos para onde é que vão? Vocês depois nunca veem o... Não, vemos, claro que vemos. Claro E que vemos. ficam contentes. Olha, aquela casa ficou tão gira. Aquilo... Sim, principalmente porque, na realidade, nós vamos... A empresa é recente do ponto de vista industrial, temos 4, 5 anos. Certo. Ou seja, há muito produto que é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada projeto. E grande parte até dos produtos que nós tivemos aqui surgiram mesmo de problemas de obra. Temos este problema e nós, ok... Ou por desafios do próprio cliente. Desafios. O cliente queria uma coisa diferente, nós vamos ver se conseguimos. Exato. E pronto, também tem a vantagem, aqui em Portugal nós temos essa vantagem, como nós somos uma escala muito pequena a nível de indústria, as indústrias são muito versáteis, não trabalham só para a escala, então aceitam projetos diferentes, Certo. que também nos permitem atingir diferenciação em determinados produtos. Sim. Custa tempo, custa dores, crescimento, porque uma pessoa não acerta à primeira, mas pronto, está aqui um dos resultados. Mas olha, e uma coisa, uma pergunta, não sei se é chata, mas vou fazê-la. Isto tem patente? Há já outras pessoas a fazer isto, percebes o que eu digo? Não, ou vocês é que inventaram isto? Nós inventámos isto e uma das melhores formas de defender o nosso produto, isto foi uma escolha nossa inicial, foi a criação de marca. E apostámos imenso na marca, na goma. Não só do ponto de vista de comunicação, da missão, mas no ponto de vista estético e visual. Certo. Até Quer dizer, há outras pessoas a fazer este tipo de reciclagem de materiais, mas não da maneira como vocês fazem. Sim. Ou seja, este é um produto... Deste time específico? Este específico, não. 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 Não há ninguém. Mas também é uma questão de tempo, já sabemos que isto é uma Mas questão de tempo. adoro estar aqui com pessoas que inventaram uma coisa pela primeira vez. Não, é sério, eu acho espetacular. Não, já se começa a ver, obviamente nós temos concorrência, principalmente nos pavimentos de ginásio, e já começamos a ver algumas marcas com algumas tentativas. Porquê? Porque o cliente começa a querer este produto e, obviamente, eles veem saída disto, tentam também recriar. Mas a própria concorrência também o problema é nas que feiras, recriam, mas provavelmente não com as preocupações também de sustentabilidade e de, não é, que vocês têm. Sim, não é? E não é só isso. Na realidade, nós, como temos fábrica, temos o desenvolvimento de produto, temos a marca e temos a aplicação, nós garantimos o produto de modo fechado. O que é uma grande vantagem, porque grande parte da nossa concorrência não tem fábrica. Manda fazer fora, muitas vezes até na China. E manda fazer com uma ideia de conceito. Quando as coisas chegam, não têm este brilho. Isto se calhar é falta de humildade dizê-lo. Não. Eu acho que não é nada falta de humildade. Eu acho que nós quando temos uma boa ideia e fazemos as coisas bem, devemos ter muito orgulho e devemos defender o nosso produto com unhas e dentes. Sim, exatamente. por exemplo, uma das coisas que nós conseguimos fazer é a personalização da cor. Portanto, nós temos estas são as cores standard, que está aí a ver. Esse catálogo. Mas... Podes-me tratar por tu. Bom, perfeito. Este é tão giro, parece assim uma bolachinha. Parece um terraço, não é? Assim, por exemplo, nós, uma das cadeias de ginásios com quem trabalhamos é o Five, até tem aqui um ginásio em Lisboa, e eles pediram especificamente para nós desenvolvermos uma cor para eles. É semelhante a essa cor que aí está, mas não é igual. E nós, ou seja, guardamos esta cor para este cliente e produzimos só para este cliente. Fica exclusivo, não é? Exatamente. E vocês acham que isto pode evoluir para mais aplicações? Já andam a pensar nisso? Já há muito tempo. Isto é um bocadinho como o iPhone. Nós já estamos tipo no iPhone 27, só que não podemos libertá-los todos de uma vez. Então, isto é o problema da criatividade, que é, muitas vezes nós estamos a pensar, vamos às obras, vamos a dizer assim, isto ficava mesmo bem assim. E depois vamos para casa, começamos a desenvolver e pensamos, calma. Também não podem falar antes do tempo, porque é para ninguém roubar a ideia, não é? Exatamente. Portanto, algumas coisas têm que ficar na gaveta até ao momento certo. Mas já andam a trabalhar noutras aplicações. Sim, já não... Também relacionadas com este âmbito da decoração. A Joana, que nos convidou e permitiu tudo isto, também está a par de alguns desses desenvolvimentos. Mas ela guarda os segredos todos, não te preocupes, que ela é incrível. Mas sim, mas faz sentido, não é? Faz sentido, eu olhando para isto, dá-me logo vontade. O material, vocês em casa não estão a ver porque não conseguem mexer, mas é agradável ao toque e percebe-se... Por exemplo, um dos produtos que esse não é segredo, porque vamos lançá-lo em breve e já o comercializamos para alguns clientes. São individuais de mesa, certo, e bases de copos e bases de panelas. Super giro. É um kit de mesa que se pode comprar. Vamos formalizar isso agora com a venda online no nosso site, mas já temos alguns ensaios, alguns clientes piloto de restaurantes que apostaram nisto, porque tem a vantagem de ser lavável, dura
mas as pessoas gostam tanto que depois também às vezes levam para casa, não é? E tem resistência ao calor? Tem resistência ao calor. Por Aliás, exemplo, as bases de panelas... As bases de panelas também são feitas nisso. Olha, este é tão Só giro, que este também é muito precisa de giro. mais espessura para também ter o corte Sim, térmico para garantir o para a corte mesa. térmico. Nós, por exemplo, o ano passado lançámos, não foi um lançamento, foi uma auscultação de mercado. Nós fomos à Concreta, no Porto, e tivemos com este novo produto, que é o Mosaico. A Concreta é uma espécie de tectónica. Vocês É uma arquitetos falam feira... como os médicos, vocês acham que a gente conhece tudo, mas Uma não. feira de materiais de construção. Como é que eu não sabia? Como é que isto me escapou? Das mais famosas. Certo. Mas Esta era a mais concreta, que é só empresas portuguesas. Empresas portuguesas, Ok. São empresas exatamente. portuguesas. Também tinha lá empresas muito interessantes que trabalham também cortiça e café. Depois foram à Concreta, continua, desculpa. Aí fomos à Concreta e lançámos aquelas peças que são uma espécie de mosaico, uma espécie de azulejo. Principalmente estas duas. Certo. Que são uma espécie de azulejo. Então a nossa ideia foi, vamos pôr isto aqui, demonstrar na feira e perceber qual é que é a reação dos arquitetos a isso. E a verdade é que correu muito bem, o feedback foi extremamente positivo. Nós ainda não lançámos para o mercado o produto porque estamos aqui à espera também para consolidar outras marcas que também estão agora nesse período de maturação e pronto, assim... E neste momento já são quantas pessoas a trabalhar na vossa empresa? Neste momento somos 12. Já dá uma é dor de cabeça. considerável. Já dá uma dor de Começa a cabeça. ser um pequeno barco. Já é. Mas Uma é. coisa que nasceu como uma ideia entre amigos, de repente É ganha uma super giro. escala, é interessante. É, claro e que é é engraçado como nós inicialmente fundamos a empresa porque estávamos a trabalhar em desenvolvimentos de designs mais direcionados para o mobiliário urbano. E depois começamos uma parceria com a Sociedade Ponto Verde para desenvolvermos novos produtos através da reciclagem dos ecopontos. Então o nosso foco estava mais direcionado para exterior e agora está mais para o interior. O que nós sentimos é que nós temos, e cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais volátil, está cada vez mais híbrido, nós temos que nos adaptar muito rápido às exigências. Antigamente uma empresa lançava um produto que estava 15 anos ou 20 Agora anos. não, agora tem que a ser haver um olhar lucrativo. muito... Nós estamos com um produto de 4, 5 Uma anos e depois atualização. temos que estar sempre a querer inovar ou a tentar, pronto. Mas eu acho que isto ainda é suprimir. muito inovador e acho que ainda vamos ver isto por muitos lugares. Eu acho mesmo uma ideia muito gira. Espero que sim, espero que sim. E Cá e fora. É super cool, tá? Vamos pôr aqui no chão, é giríssimo, a sério. Joana, nós no nosso estúdio novo no Montijo temos que fazer aqui uma parceria. Um refresh. É que é super gira, a sério. E eu acho que também toda a lógica por trás da vossa ideia é uma lógica que aqui no canal nos interessa. Uma lógica também de preocupação com o planeta, de sustentabilidade, e é por isso que estão aqui, de outra forma também não estariam, porque isso é o mais importante. Não se pode fazer nenhum negócio agora sem se pensar nisso. Sem se pensar Acho eu. Quando nós começámos achavam que éramos meios malucos. Porque... Pronto, e se calhar ainda são, mas quer dizer, eu acho que as grandes cenas aparecem de cabeças que ousam. Às vezes não são cabeças malucas, são só cabeças que têm a capacidade de pensar e de Às arriscar. vezes é só preciso ter um bocadinho de coragem. bocadinho de bocado de coragem. É algo que é difícil porque não nos incutem desde o início, não é? Pois é. Aqui, principalmente a nossa cultura, mas acho que cada vez mais temos esta geração de empreendedores De irem para a frente. de irmos para a frente. É isso. Olha, foi um gosto conhecer-vos. Muitos parabéns, parabéns obrigado. pela marca. Obrigado. Confesso que quando a Joana me disse, falou, eu pensei, mas como é que nós vamos falar sobre isto? Mas foi super interessante a conversa e fiquei super entusiasmada com o vosso trabalho. Acho mesmo muito giro. Parabéns. Muito obrigado. Muito Parabéns. obrigado. Ora bem, e a próxima paragem é na Maia. Isabela Oliveira, isto já são empreendedores incríveis, vejam bem isto. Isabela Oliveira, Nuno Aroso, Vasco Cardoso, Maria Toga, com idades entre, reparem, os 18 e os 19 anos, criaram uma cápsula biodegradável que tem por objetivo tornar o banho mais sustentável. Mas não pense que é daquelas coisinhas que se compram naquelas lojas que nós sabemos e que depois se desfazem no banho, nada disso. É um material, pelo que eu percebi, que pode substituir mesmo as embalagens de plástico que são altamente prejudiciais para o planeta. O que começou com um projeto escolar valeu-lhes um prémio da National Geographic em 2025 e são eles que estão na próxima paragem. Vamos lá conhecê-los. Não sei, está comigo esta almofada? Ora bem, vamos lá conhecê-los. Eu acho que eles já estão, espero eu, já estão na nossa companhia. E vou já... Ai, que giro! Adoro quando é assim um WhatsApp com montes de gente. Ainda não batem o recorde que nós tivemos para aí, deixem-me cá dizer-vos. Para aí umas 15 avós do projeto A Avó Vem Trabalhar, todas no mesmo WhatsApp. Foi espetacular. Como é que estão? Nós estamos bem, obrigada.
Olhem, expliquem-me lá se eu expliquei bem o vosso projeto, mas porque eu quero explicar isto bem, que eu fiquei muito encantada com o vosso brilhantismo, com a vossa ideia destas cápsulas biosolúveis criadas a pensar no ambiente. Eu vou pedir-vos que vocês se interrompam, mas que me expliquem tintim por tintim, antes de irmos como é que isto tudo começou, o que são estas cápsulas e como é que isto funciona. Expliquem-me lá. Então, é bastante simples. O nosso projeto são cápsulas biodegradáveis e hidrossolúveis, que com o correr da água e com a luz, a fricção das mãos se dissolvem completamente. A cápsula em si é feita de alginato sólido e o interior dessa cápsula feita de alginato sólido contém então o gel bem, que quando se dissolver vai libertar então e podemos então usar o gel bem naturalmente durante o nosso banho. Ou seja, nós podemos estar a tomar banho, temos o nosso frasco do nosso gel de banho, que depois também ele se vai tornar, vai com a água do banho, digamos assim, não é? Desaparece, pode desaparecer no nosso duche porque vai-se desfazendo, é isso? Exatamente, esse é o nosso objetivo. Nós tentamos que, de uma forma, quando nós começámos a fazer estes projetos, nós apercebemos que esta área dos cosméticos, por muito não parece, mas em termos de sustentabilidade ainda não existe muita inovação e nós pensámos de onde é que nós poderíamos atuar e decidimos utilizar o alginato sólido porque ele consegue transformar estas cápsulas de uma forma mais sólida, ou seja, é com a água, com a fricção das mãos e com o correr da água, ela vai se dissolvendo completamente e não deixa nenhum resíduo. Espetacular, mas como é que isto acontece, malta? Vocês são muito novos, como é que vocês têm estas ideias? Como é que isto aconteceu? Quero saber. Quem é que foi o primeiro a dizer, olha, vamos criar aqui umas cápsulas biosolúveis para ajudar o ambiente? Vamos lá, contem-me lá a história do início ao fim. Sim, este projeto nasceu na nossa aula de Química do 12º ano, nós éramos todos na mesma turma. De que escola? E foi lançado Escola Secundária da Maia. Uma escola pública? Viva a escola pública! Muito bem, continuem. E nós éramos na turma, então foi-nos incentivado que criássemos um projeto na área da sustentabilidade que de modo a conseguirmos resolver um tipo de problema. Neste caso, nós pensamos logo nos plásticos, que é assim, hoje em dia assim é um grande problema. É mais falar, exatamente. Exato, continua, diz. E lembramos que na área do gel de banho, como a Maria já disse, não é uma área onde há muita inovação, não há muitas soluções ainda. Há, por exemplo, o gel de banho sólido, no entanto, não é uma opção que tanta gente adote pelo facto de ter um pouco diferente do uso que estamos habituados com o gel de banho líquido. Já existem algumas marcas e empresas que apostam nas recargas, ainda assim, nas recargas, não é? Usarmos sempre o mesmo, eu faço muito isso, usar sempre o mesmo recipiente. Ainda assim o plástico está lá. Não é? Não conseguimos que ele desapareça. Vocês foram ainda mais longe do que isso, não é? Exatamente, e reduzimos assim, aliás, não reduzimos, nós eliminamos completamente o plástico, tendo cápsulas que são, os únicos ingredientes é mesmo o alginato sólido, que é natural, vem das algas, e o próprio gel de banho. Estou estupefacta. E quem é que foi o primeiro professor a abrir a boca e a dizer, vocês fizeram mesmo isto? Tiveram ajuda de algum professor? Contaram a vossa ideia ao professor e ele caiu para o lado? Contem-me como é que isto aconteceu. Nós, quando estávamos, nós tivemos esta ideia até muito baseada na máquina de lavar louça, que nós queríamos criar um tipo adequado para tomar banho, digamos assim, e quando nós contámos à nossa professora, de Química, Isabel Allen, a nossa ideia, a professora disse, claro, para abraçarmos a nossa ideia, para tentarmos, e nós conseguimos desenvolver isto em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde andámos a trabalhar em laboratório e tentar fazer muitos testes para conseguir chegar à cápsula que pronto, nós conseguimos realizar. E depois aquela primeira sensação quando experimentaram, que é aquele momento do eureka, porque podia não funcionar, não é? Não sei, como é que foi esse momento? Vocês tiveram algum momento em que estavam os quatro a olhar para a cápsula a pensar, ai meu Deus, funciona, que isto tem que dar certo? Houve esse momento ou não? Claro que sim, nós íamos todas as sextas-feiras, tínhamos dia livre, íamos para a FEUP trabalhar no nosso projeto e até chegar a uma cápsula que desse o mesmo resultado, por muito tempo vamos fazer vários testes, temos de pôr a cápsula em vários tipos de ambientes, testar várias substâncias para ver quando é que ela iria funcionar e de facto não funcionou a primeira, como é óbvio, mas obviamente quando vemos o resultado a dar,
ficamos muito felizes. Que espetáculo. Portanto, foram muitas tentativas, que é assim que se faz a ciência, não é? É assim que a ciência funciona. Erro, tentativa, erro. Mas o que é verdade é que às sextas-feiras, em vez de irem para a Borga, estavam os 4 de volta de uma cápsula a trabalhar e a pensar como é que podiam ter o vosso nome também, de certa forma, na história da ciência, porque isto é uma descoberta bastante interessante, e também ajudar o planeta. E esta é a última pergunta que vos faço. Qual é a maior motivação? Porque vocês fazem parte de uma geração altamente consciente de que, se não contribuirmos de forma ativa, as coisas não estão propriamente fáceis. Isso foi a maior motivação? Ou também uma motivação que é perfeitamente legítima de criar uma patente e um negócio que também vos pode dar uma boa rampa de lançamento para as vossas vidas profissionais? Obviamente que, por exemplo, esta questão da patente e dessa rampa para as nossas vidas profissionais é um objetivo nosso, mas o nosso maior foco foi mesmo conseguirmos aliar esta questão da sustentabilidade com as nossas preferências, porque, por exemplo, nesta área dos cosméticos, como eu tinha dito há bocado, ainda não existe muita inovação e estamos numa altura onde nós podemos conciliar tanto esta parte mais sustentável e cuidar do ambiente e todas as nossas preferências, como por exemplo, o gel líquido. E essa sim é a nossa maior motivação, é saber que nós estamos a fazer algo que realmente vai deixar uma marca do planeta. Espetacular, tenho um orgulho tão grande, a sério, é mesmo incrível. Nós temos pessoas incríveis, jovens incríveis no nosso país. Olha, e em que ponto é que estão agora? Porque às vezes isto é tudo muito lindo, mas depois as coisas travam, por alguma razão. Também acontece muito no nosso país. Em que ponto é que estão agora? Nós, neste momento, já temos um protótipo que não é um protótipo final, ou seja, preparado para o mercado, mas já o suficientemente bom que já aprova o nosso conceito. É possível ter esta cápsula realmente. Os próximos passos seriam arranjarmos alguma parceria com empresas ou de gel de banho que queiram adotar este método de encapsulamento, ou até com laboratórios, por exemplo, conseguimos fazer mais testes para diferentes aplicações. Por exemplo, em vez de ser gel de banho, poderia ser também de shampoo ou de qualquer outro produto de cosmética. No entanto, neste momento ainda não temos nenhuma parceria, mas é o que nós estamos a uma questão de tempo. Eu espero que alguém ouça esta vossa entrevista e que também vamos passar nas nossas redes sociais e que algum empresário, alguém que possa, tenha atenção ao vosso trabalho e que vos ajude a conseguir cumprir este objetivo, porque seria devastador e, sobretudo, muitíssimo estúpido que isto não andasse para a frente e que não acontecesse. Malta, estão de parabéns, a sério, espetaculares. Obrigada por terem essas cabeças inteligentes a pensar e a fazer-nos acreditar que é possível um futuro melhor, com um planeta mais saudável e com os humanos a fazerem o que devem para que possamos viver aqui mais algum tempo todos juntos e felizes. Obrigada, malta, parabéns, obrigada. Tão queridos. Obrigada. São tão fofos. Ora bem, e agora regressamos à música. A fadista Inês Vasconcelos tem um novo disco entre ontem e agora, com um espetáculo no Teatro Maria Matos, em Lisboa. No próximo dia 20 de maio, vamos conhecer um dos temas que não vai faltar no alinhamento deste concerto tão especial, Mãos do Destino. Fiquei à tua espera, com os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me, não a vieste matar. Senti pena de mim, porque eu já não imagino se somos início ou fim. Fica nas mãos do destino. Nem um adeus, apenas os teus olhos se despediram, numa lágrima discreta que os meus não viram. Não há nada para dizer na hora de ir. Fiquei
e sem chão, num caminho envolto em escuridão. Tem um abraço apertado à solidão. Não há nada para dizer na hora de ir. E as promessas que fizeste foram em vão, e o tempo que perdemos foi para quê? Diz-me, foi para quê? Fiquei à tua espera, com os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me. Não a vieste matar. Senti pena de mim, porque eu já não imagino se somos início ou fim. Fica nas mãos do destino. Fiquei à tua espera, com os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me. Não a vieste matar. Senti pena de mim, porque eu já não imagino se somos início ou fim. Fica nas mãos do destino. Fica nas mãos do destino. Fiquei à tua espera. Olha, eu fiquei à espera da Inês este tempo todo para a entrevistar. Olá, Inês, porque já te ouvi cantar noutras circunstâncias da vida e muito bem. E agora estava aqui a comentar contigo, e claramente isto não é um fado, mas eu conheço-te como fadista. Certo. Porém, nesta maravilha que está aqui na minha mão, quentinha, não é? Porque está quentíssima, está a escaldar. Aliás, para mim ainda é irreal estar a ver este álbum em vinil. E está muito bonita esta capa. Obrigada. Porém, o que eu ia dizer é, tu tens aqui canções e tens aqui fados, não é? Exatamente. Este trabalho... Que é o teu caminho agora. Digamos que entre ontem e agora, a minha verdade neste momento é um diálogo entre o fado e a canção. E é essa a proposta também realmente do concerto da semana que vem. Da semana que vem, que é onde tu vais apresentar de forma mais oficial, com o público, este teu disco, não é? Exatamente, portanto vai ser a primeira vez em que esta obra ganha vida com 6 músicos em palco e pronto, eu estou realmente muito feliz porque pela primeira vez aquilo que era só meu vai tornar-se realmente Sim, quando a pessoa trabalha muito para um objetivo, depois estes momentos são sempre... Estás nervosa? Estou um bocadinho... Ansiosa, não é? Sim, são meses a planear um álbum novo, meses a planear este espetáculo, este concerto e realmente materializar estas canções, dar-lhes vida e dar-lhes voz. Pronto, é um acontecimento para mim. É espetacular. Olha, ainda por cima, vamos lá ver, tu tens aqui tu não sei, olha, isto só pode correr bem, porque tens participações especiais de músicos incríveis e tens canções de autores extraordinários. Queres falar um bocadinho sobre isso? Vamos lá. Então, é realmente um privilégio enorme ter um dueto com o Paulo de Carvalho. Só isso já é incrível, não é? É mesmo. E é fado. É um fado, chama-se Futuro e foi a canção que eu lancei mesmo antes de... Podemos dizer que é quase o single de lançamento deste álbum, sendo que este álbum foi sendo construído ao longo dos últimos 5 anos e portanto, houve espaço para eu ir lançando alguns fados e algumas canções. E este com o Paulo Carvalho, a autoria também é do Paulo Carvalho? É, letra e música do Paulo. Eu já tinha uma música do Paulo neste álbum, que é A Nós do Coração, uma letra dos Bombons com uma música do Paulo. E eu desafiei o Paulo, perguntei ao Paulo, não tem nada na gaveta? Ele, não tenho. E de repente manda-me uma demo. Miúdo, toma lá. Exato, afinal tenho. E perfeitamente, estava no Eras Park, recebo aquilo, fico histérica, não é? Claro. Eu vou, filmo no carro,
meto o Paulo, não é? O áudio que eu recebi no WhatsApp a tocar e mal ouvi as primeiras palavras eu pensei, isto é um hino à diáspora portuguesa e eu quero cantar isto. E pronto, disse-lhe, Paulo, eu adoro a canção, quero imenso ficar com ela, mas espetacular era se o Paulo aceitasse gravá-la comigo. Pronto, e o Paulo é uma pessoa extremamente generosa e aceitou logo. Deve ter sido incrível esse momento em estúdio com o Paulo de Carvalho. Foi. Há registro também disso. E como é que se partilha? Como é que é? Há um certo código de, percebes, de como é que tu fizeste, como é que dividiram, como é que deixaste É difícil, não é? Porque a canção é dele, como é que... De uma forma muito natural. Aliás, eu conheci o Paulo, eu não o conhecia pessoalmente, embora tivéssemos o contacto um do outro. Conheci-o naquele dia, nos estúdios Valdelobos, onde eu gravei grande parte deste nunca tínhamos trabalho. estado juntos? Não. E depois chega ao Paulo, tipo assim com o cafezinho, com boné, e eu, o grande Paulo de Carvalho. É tão bom, sabes, quando as pessoas que nós admiramos, depois quando nós as conhecemos, ainda superam as nossas expectativas. Sim, a humildade, ou seja, um gigante, mas tão acessível. E essa divisão que perguntavas foi feita de forma muito natural. E o Paulo, pronto, deixei-me ficar um bocadinho nas mãos também do Paulo. Claro. Deixaste de ir e fizeram esta muito canção fácil trabalhar linda. com o Paulo. Depois também tens aqui a Carminho como autora. Sim, a canção que abre o álbum, está aí nas traseiras, O Que Nem Sei, exatamente. É uma letra do Tiago Torres da Silva, um poema... Eu conheço muito bem o Tiago Torres da Silva. Conheces? Há muitos anos, sim senhor. Mãe Também é um dos grande autor. Não, vê tu bem que eu e o Tiago Torres da Silva estreámos-nos no teatro, isto foi noutra vida. Eu tinha 16 anos, ele era mais velho do que eu, ele tinha pai 20 e poucos, no Teatro Aberto e pronto, fizemos uma peça juntos e desde aí que eu conheço o Tiago. E o Tiago é brilhante. O Tiago é brilhante. E é dos poemas que, bem, isto não há aqui favoritos nem preferências, não pode haver, porque todos eles têm, mas realmente aliás, até a primeira canção do disco, porque foi quase uma encomenda, uma temática que eu queria abordar no meu álbum anterior, no Amplexo, e depois esta letra chegou já não a tempo de integrar o álbum anterior. E na altura ele deu uma letra, eu adorei o poema e pensei, mas quem é que vai musicar? Olha, o amor, neste caso o amor entre duas mulheres, que foi uma temática que eu abordei realmente no Amplexo e que fez sentido... Continuar aqui, inusitadamente, não como propriamente uma urgência, mas realmente uma normalização que realmente era necessária. E depois, quem é que vai fazer a música? Eu adoro a Carminho é das minhas maiores referências. Aliás, a minha história, o cantar fado, deve-se muito a um momento num concerto da Carminho, que a Carminho cantou uma canção que se chama Voltar a Ser. E eu realmente naquele momento senti que tinha que voltar a ser. Ai, que bonito, conta-me tudo. Que idade é que tinhas? Como é que isso foi? Foi em 2017, a seguir uma viagem a Bali, no Festival Iminente, em Oeiras, e até é curioso porque antes da Carminho cantou a Capicua. Certo, também fui a esse festival. Foste a esse? Pronto, em Oeiras. E é curioso como elas depois atravessam no meu percurso, porque eu tenho uma letra da Capicua, o Estou Bem, no meu primeiro álbum, e agora tenho uma música da Carminho. Portanto, essa noite de setembro de 2017 foi determinante. Sim. Mas estavas a ouvi-la e o que é que aconteceu? Então, a Carminho cantou uma canção que se chama Voltar a Ser, não é? Que diz, eu vou voltar a ser tudo o que eu já fui um dia. E nesse momento eu senti realmente que tinha que voltar a ser tudo aquilo que eu já tinha sido um dia, porque eu já estava a trabalhar noutra área que não a música. Tinhas desistido do teu sonho, de certa maneira. Sim, depois mais aqueles nãos ou aqueles dissabores dos programas de talentos, quando não dão em nada. Não passaste por isso, Inês, não é? Sim. Eu estive no Ídolo já há muitos anos, a primeira edição, e depois a segunda nem sequer passei do casting inicial. Portanto, é mesmo bonito perceber quando nós não desistimos e quando somos persistentes, que os sonhos realmente se tornam realidade e o que é para nós está guardado. Pronto, e o meu percurso ainda é muito embrionário, digamos assim, tenho muito para fazer ao longo da minha vida, a minha carreira ainda está no início, mas já ter-me cruzado com estes autores é um privilégio enorme e é acreditar realmente está nas mãos do destino e o destino tem sido muito gracioso comigo. Olha, eu acho que essa história é muito bonita e acho que é muito bonita também essa tua partilha, porque há muita gente que desiste porque alguém avaliou mal, ou porque alguém não teve sensibilidade, ou porque alguém estava num dia mau. Sim. E às vezes, eu digo isso muitas vezes aqui, as palavras que nós dizemos aos outros podem ser tão importantes para o bem ou para o mal. E às vezes é importante nós
tentámos fechar-nos e, não, deixa-me ouvir o que é aquilo que eu tenho para dizer a mim própria, não é? E foi isso, no fundo, que te aconteceu, não é? Que foi teres percebido, ainda por cima com a Carminho como musa, não, Inês, não. Vou ficar ali na vida do cotidiano. Eu acho que nós temos é que ter a capacidade realmente de percebermos, tentarmos ao longo da vida perceber qual é que é o nosso propósito, mas não desistir, porque naquele momento eu realmente visualizei o seguinte: eu não quero daqui a 10 anos ou 15 olhar para trás e pensar, eu tinha condições para e não fiz. O que é que eu não fiz? Porque muito mais importante do que o destino é a viagem, não é? E nós temos que lutar. Olha que bonito. É verdade. É verdade. É essa viagem, não é? É mesmo. Não interessa muito se depois tu vais chegar ao top, se vais não sei o quê, não é isso que é o mais importante. É o que é que eu fiz para ser feliz? O que é que eu fiz para batalhar pelos meus sonhos? E tu és muito feliz a cantar. É onde eu sou mais feliz. É mesmo onde sou mais feliz e ainda ontem tive ensaios já para o concerto da semana que vem e eu, sabes, é um bocadinho aquele... Eu saí do ensaio e aquele baque de fogo. Agora ficava aqui o resto do... Não, mas é mesmo, é que eu sinto mesmo que a música é o meu sonho, mas é o meu propósito e sonho mesmo pelo dia em que só vou fazer da música vida. E pronto, eu estou a trabalhar nesse sentido. Claro que estás. Como é que isto começou? Ainda te lembras? A música? Sim. Olha, a minha mãe tocava piano. Portanto, eu fui criada... Não falava francês, estou a brincar. Não. Mas portanto, a minha mãe tocava piano. Eu cresci num ambiente não fadista de todo. A minha mãe ouvia muita música clássica. Sobretudo, tinha lá um ou outro disco do Carlos do Carmo, da Amália, mas eu não fui criada naquele berço fadista. Talvez por isso também me sinta tão bem na canção. Mas pronto, esse foi digamos, o embrião da música, onde a linguagem se tornou natural. E depois, na minha adolescência, chateei muito a minha avó que queria ter aulas de canto, só que na altura eu tinha 14 anos. Porque a tua avó vivia contigo também? Sim, eu fui criada maioritariamente pelos meus avós maternos. E a minha avó foi um grande pilar e É aqui a segunda vez hoje que falamos de avós. Vivam as avós quando são maravilhosas, meu Deus. É mesmo, tive e tenho uma grande avó e que me ouviu, mas disse-me: muito bem, então mas para ter aulas de canto tens que tocar um instrumento. E eu escolhi o violino. E sempre que eu andava à guerra com o violino, a minha avó dizia-me: não, para cantares e para teres aulas de canto, a avó tira-te do canto se não tocares violino. E meio que me obrigava a... Estou a giro. Isso seria porquê? Porque ela queria que também tu percebesses que era preciso alguma disciplina para se... Eu não era muito disciplinada com o violino. Porque a música, aprender um instrumento e sobretudo o violino... É tramado. Exige... E ela queria, no fundo, se calhar que tu percebesses... Ela queria perceber se tu querias muito isto. Se calhar era isso. Se calhar, e acho que no fundo também gostava de ouvir. Queria ter uma neta violinista, também achava giro. Eu parecia que estava a serrar presunto de tocar violino. Mas a minha avó... tortura, mas ela gostava mesmo. Exato, não era assim tão má, calma. Mas tu lembras da primeira vez que tu tiveste que cantar para ela confirmar que tu cantavas? Não, isso não, eu acho que lá no fundo da minha avó ouvir. Como é que ela soube depois que tu cantavas bem? Porque tu cantas muito bem, eu já te ouvi cantar informalmente à capela e tu cantas muitíssimo bem, eu ouvi-te a cantar um fado e gostei muito. Obrigada. Como é que foi? Onde foi? Olha, foi num jantar com amigos comuns, nem sei se não foi numa casa de fado. Não, isso foi. Lembro-me de quem estava, foi no vários... Silvinho. Eu acho que é possível que depois te pedimos... Sim, foi no Silvinho. Sim. Estava a Vanessa da Mata também nessa noite. Eu acho que sim, foi uma noite incrível. Joana, foi exatamente, e com a Joana e com a Vanessa da Mata. Olha, na casa da Maria da Fé. Exatamente, a querida Maria da Fé. Tens uma melhor memória do que eu. E tu cantaste para a Vanessa da Mata, precisamente. Exato. Faz uma coisa curiosa, a Vanessa da Mata, por acaso, esta partilha. A Vanessa, nunca mais me esqueci disso, que é mais difícil cantar numa casa de fados, em que tu estás cara a cara e quase que sentes a respiração das pessoas, do que cantares num palco grande. E eu acho que a casa de fados é uma grande... É muito... É um grande ginásio. É, e no fundo também intimida um bocadinho, penso eu, não é? Porque há todo um peso de uma história. Tu vês o olhar das pessoas. E não é só, eu acho que há todo um peso de uma história dos grandes fadistas que tu sentam naquela casa, não é? Que já passaram por ali e que tu de repente levantas-te para cantar. Eu lembro-me perfeito, mas cantaste muitíssimo bem, não envergonhaste ninguém, pelo contrário, toda a gente adorou. Mas isto para te dizer, já não sei o que é, que já te ouvi cantar e que, portanto, tu tens isso em ti. Quando é que foi a primeira vez que tu te levantaste e cantaste para alguém da tua família? Não tenho assim essa memória... Ou ias sempre cantando e toda a gente dizia: olha, que tu tens uma voz muito bonita. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo o que estás a dizer. Eu já tinha queda para a música e cantarolava, mas eu acho que é mesmo na adolescência, quando aparece, por exemplo, a Carminho, e pronto, a Carminho vai estar sempre ligada, é um facto. Quando apareceu a Carminho, apareceu a Namor, a Marisa,
Mas, sim, há um disco da Marisa também, aquele que é o concerto em Lisboa. Certo, que foi em Belém. Naquela altura do Ó Gente da Minha Terra e tudo mais. Eu acho que foi o verdadeiro momento em que eu senti um clique pela guitarra portuguesa, pela palavra, pelo peso da palavra, pelos poemas, sabes? Sim, mas o que eu te estou a perguntar, Inês, vais ter que lembrar, é quando é que foi a primeira vez que tu cantaste e que alguém te disse assim: Ei, tu cantas muito bem. Eu gostava de ter uma resposta para ti, mas para estar a inventar. Não. Não quero que inventes, mas isso é bastante incrível, porque normalmente nós lembramos-nos sempre da primeira pessoa ou do momento que nos validou. Não é? Eu acho que só me comecei realmente, ou seja, só comecei a sentir que queria realmente cantar quando tinha 14 anos e quando foi por aí, mas não me lembro de todo de pronto, não sei, devia ter microvalidações. Sim. E... Ou então ainda não ouviste aquilo que está preparado para ouvires, pode ser isso. Ou seja, sim, porque pode ser com este disco que ouças aquilo que mereces ouvir. Não, porque normalmente há um momento, nem que seja uma mãe, um pai, uma professora, a avó, que diz: ok, espera aí que não estás só a ser chata a querer aulas de canto, tens aqui algo... Não, imagina, eu lembro de ouvir os discos no Jeep da minha avó e da minha avó dizer que... Tua avó tinha um Jeep? Adoro. Tinha. Minha avó era uma mulher de armas, antiquária, com o seu Jeep, mulher de militar. E mesmo depois de ter ficado viúva, andava sempre com o seu Mitsubishi Pajero de um lado para o outro. Eu tenho essa memória de ir de Cascais para a Praia das Maçãs, onde eu vivia, de um lado para o outro. A ouvir música. Sim, ouvir esses discos de fado, na altura em que só ouviam discos nos carros. É verdade. Agora, também se ouve, mas é de outra maneira, não é? Também se ouve podcasts e outras coisas, mas também se ouve música. Olha, então aqui está, Inês Vasconcelos, entre ontem e agora, vai ser apresentado dia 20 de maio, ao vivo, no Teatro Maria Matos. Inês, desta maior sorte, felicidade do mundo. Obrigada. Sei o quanto batalhaste por isto e agora é acreditar e deixar ir. E divertir-te muito, fazeres este disco voar. Nós temos de ir, mas foi um gosto. Obrigada pelo convite. Nós voltamos amanhã. É para ali. Nós voltamos amanhã, como sempre. Beijinhos, até amanhã.